Olá, bem-vindos ao nosso curso de pós-graduação em Teologia do Antigo Testamento. E hoje eu estou inaugurando com vocês a disciplina Teologia dos 12 Profetas, ou 12 Profetas Menores. Eu sou o professor Cláudio Martins, já estive com vocês em outras ocasiões e hoje nós vamos estudar este corpus veterotestamentário tão importante, esse conjunto de livros que são chamados de, a despeito de serem chamados de menores, veremos que eles nada têm de menores. Na verdade, tem bastante teologia para que possamos estudar, inclusive teologias que entraram dentro da concepção neotestamentária, né? Que fazem parte da concepção neotestamentária. Então vamos estudar os 12 profetas. Antes, porém, vamos relembrar a estrutura da Bíblia hebraica, que, conforme vocês devem saber, tem uma estrutura tríplice. A Bíblia hebraica ela tem uma estrutura tríplice ou tripartida, ela tem três partes, quais sejam Torá, também conhecida como lei, é o nosso Pentateuco, né? Torá, Neviim, que é essa parte do meio, que é parte dos profetas, e Ketuvim, que é a última parte considerada a parte dos escritos. Bom, a Torá nós já sabemos que é o Pentateuco. Os Neviim integram os profetas anteriores e os profetas posteriores. O que são os profetas anteriores? Josué, Juízes, Samuel e Reis. E o que são os profetas posteriores? Isaías, Jeremias, Ezequiel e o livro dos 12. E os Ketuvim, que é essa terceira parte, conforme você pode ver, os Ketuvim, na realidade, compõem os livros considerados poéticos e de sabedoria, como também alguns que nós consideramos como históricos. Quer dizer, ele envolve desde Salmos, Jó, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, ele envolve Esdras, Neemias, Ruth, Esther, né, e até o livro de Crônicas. Então, a parte da Bíblia hebraica onde está incluído os 12 profetas, esse miolo aí chamado Neviim, essa parte central, localizada no meio, né, da Bíblia hebraica, aonde temos os profetas anteriores e os profetas posteriores. Pois bem, na Bíblia hebraica, o livro Os 12 Profetas, olha só, conforme podemos ver, eles constituem um único livro na concepção da tradição judaica. É o rolo dos 12, que envolve aí os 12 profetas que vai de Oséias até Malaquias, né? Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, nós podemos perceber que há uma questão aí com respeito à questão do livro dos 12, ou se são 12 livros, né? Primeiramente, entender o seguinte: o cânon judaico conhece apenas os 4 profetas posteriores, quer dizer, para a Bíblia hebraica, Lamentações não faz parte dos livros proféticos, Daniel também não faz parte dos livros proféticos, tá? Lamentações e Daniel integram os chamados escritos. Então, profetas posteriores seriam o que nós consideramos como os profetas maiores, Isaías, Jeremias e Ezequiel, e o rolo dos 12. Agora, a questão que se coloca é um livro único que integra os 12 profetas, ou se são 12 livros individuais? Essa é a questão que os estudiosos têm discutido nos últimos tempos, é que, a despeito da tradição judaica
colocar como rolo dos 12, a questão que se discute, né, entre os estudiosos é a seguinte: se esses livros originalmente eram livros individuais, autônomos, livros que escritos por pessoas diferentes em épocas diferentes, ou se esses livros foram redigidos pensando em compor realmente uma única obra. Então, essa é a discussão que nos últimos anos tem movimentado, né, a temática aí dos 12 profetas. E as opiniões se dividem, sendo que atualmente a tendência da pesquisa é considerar que sejam de fato livros autônomos, livros individuais, livros escritos em tempos ou épocas distintas e cujos autores não chegaram a se conhecer, mas que depois um redator final, quando vai redigir o corpus literário dos 12 profetas, eles fazem uma costura redacional de modo a apresentar esse conjunto como uma unidade, como uma unidade literária, que tem assim um tema que perpassa, tema ou temas que perpassam todos os livros, como por exemplo o tema do chamado Yom Adonai, ou Dia do Senhor, que é um tema que está presente na maioria dos livros e que de fato é um tema interessante que interliga, que perpassa os 12 profetas, né? Então, dito isso, vamos agora pensar um pouquinho com respeito ao século 8, porque os profetas Amós, Oséias, Miqueias e também Isaías, que apesar de Isaías não integrar o corpus dos 12 profetas, ele é um profeta situado no século 8, né? O século 8 é um século muito importante para a profecia em Israel. É um verdadeiro marco no tempo. Por quê? Porque é considerado como sendo o período de ouro, ou o século de ouro da profecia. Ou seja, o movimento profético em Israel ele já existia, evidentemente, antes do século 8. Nós temos o registro nos livros dos reis, inclusive também no livro de Samuel, de vários profetas, a começar mesmo, né, do profeta Samuel, que é um profeta importante, né, no estabelecimento da monarquia, e até mesmo antes de Samuel, Moisés é chamado de profeta, Abraão é chamado de profeta. E depois de Samuel, nós temos, por exemplo, Elias, Eliseu e outros mediadores proféticos que a Bíblia chama de homem de Deus, que é o Ish Ha-Elohim, homem de Deus, e outros, apesar de já existir no contexto do antigo Israel mediadores proféticos, homens que se colocavam como arautos, né, ou porta-vozes do Deus de Israel. No entanto, o século 8 ele é um marco importante por conta da questão da profecia por escrito, quando a profecia é colocada por escrito. Isso para nós é muito importante porque os profetas anteriores eles não deixaram nada escrito. Os profetas que vieram antes, né, de Amós, por mais que eles tenham sido importantes, veja, por exemplo, a figura de Elias. Elias é uma figura bastante paradigmática dentro do contexto de Israel. Elias ele representa realmente, né, os profetas, né, o homem que tem a palavra do Deus de Israel, o homem que tem a palavra do Deus de Israel na sua boca. Elias é uma figura muito importante. Inclusive chega no próprio Novo Testamento, naquele episódio da Transfiguração, onde aparecem Moisés e Elias como figuras representativas desses blocos literários, né? Moisés representando a lei, a Torá, e Elias representando os profetas. E eles em conferência com Jesus, né? A intenção do texto, me parece clara, é mostrar que a lei e os profetas concordam
de que Jesus é o Messias. Não é? Então, quando nós percebemos que já, apesar de haverem profetas anteriores ao século VIII, é no século VIII que a profecia será registrada, deixada por escrito, e vai integrar o conjunto dos escritos sagrados de Israel. Então, o século VIII ele tem uma importância notável por isso, né? O mais notável nesse século é que interferirá na história é que os representantes da profecia começam a consignar por escrito o que transmitem. E o primeiro deles é justamente o profeta Amós, que vem antes do profeta Oséias. Amós vem antes de Oséias no tempo. Né? Então, nós vamos começar agora a nos debruçar sobre o impactante livro do profeta Amós. Eu digo para vocês que esse livro é um livro pouco estudado, sobretudo né, nas camadas assim mais não acadêmicas, né, do cristianismo. Na academia ele tem sido estudado, mas fora da academia o livro parece que não se dá muita importância para o livro do profeta Amós. É claro que dentre os profetas, Isaías, né, parece ter um pouco mais destaque, Jeremias, mas Amós é um profeta que tem uma mensagem contundente, né? A espada, que é a palavra de Deus na boca de Amós, ela é bastante cortante, bastante penetrante, é visceral, eu diria visceral, porque ele vai tocar em questões assim que são fundamentais, questões que são relevantes, fundamentais no tempo dele e cuja palavra fala ainda no dia de hoje. Né? Ler Amós parece que estamos lendo o jornal que acabou de ser publicado, porque o que Amós retrata do seu tempo, as iniquidades que ele denuncia no tempo dele, elas estão bem latentes aos nossos próprios olhos no dia de hoje. Então, estudar Amós, sem dúvida alguma, é estudar a realidade social do nosso tempo também. Então, vamos começar o estudo de Amós, olhando primeiramente para a pessoa do profeta, procurando saber o que o livro vai nos falar com respeito a este homem, não é, que viveu no século VIII, cujo ministério é localizado no século VIII, no Israel Norte. A primeira informação que nós temos, né, é que ele nasceu numa cidade chamada Tecoa, que é uma cidade do sul. Então veja, apesar de Amós profetizar no norte, no Israel Norte, ele tem origem no sul. Ele nasceu numa cidade que é bastante próxima a Jerusalém, que dista aí a uns 17 quilômetros de Jerusalém. Então ele nasceu em Tecoa, na região de Judá, conforme Amós 1:1 vai dizer, né? Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa. Então ele estava lá em Tecoa nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, rei de Israel. O texto vai nos informar que esse Amós, que era, o capítulo 7 vai dizer que ele era um boieiro, né? Um boieiro, colhedor de sicômoro, no capítulo 7, versículo 14. Mas no capítulo 1 nós temos uma informação muito interessante. O capítulo 1 vai dizer que ele era um dos Nokdim. O texto em hebraico fala Nokdim, e a nossa tradução ela traz pastores. Porém, essa palavra Nokdim, ela é o plural de um substantivo chamado Noked. Noked só aparece uma única vez na Bíblia hebraica, tá? No singular, Noked, que aparece em 2 Reis 3:4, em referência ao rei de Moabe, ao rei Mexa de Moabe, que era um Noked. O que ocorre? Os estudiosos eles entendem que dificilmente Amós seria um pastor assalariado, porque como ele é classificado como Noked em Amós 1:1, né,
onde a nossa tradução diz pastores, que estavam em Tecoa, ele era um dos Nokdim. E Nokdim, mais do que pastor, tem a ver com criador, ele é um dono de rebanhos. O rei Mexa de Moabe é um Noked. E só aparece em 2 Reis 3:4 esse substantivo Noked, dando-nos a entender que o rei de Moabe, por ser o Noked, ele não era um pastor assalariado, né? O bom senso nos faz entender que esse homem, provavelmente, ele era um próspero criador de gado, ele era um homem rico, o rei de Moabe. Trazendo para Amós, provavelmente, Amós ele era um dono de rebanho. Isso significa dizer que ele era mais que um trabalhador assalariado. E qual a importância de saber dessa informação, de ter essa informação para o contexto do livro? É que nós vamos ver que Amós, lá no capítulo 7, naquele encontro de Amós com o sacerdote de Betel, o Amazias, o Amós ele é acusado de profetizar em troca de pão. E se Amós ele é um proprietário de rebanho, isso significa que ele tem uma situação financeira estabilizada e que ele não precisa de profetizar em troca de pão. Ou seja, Amós profetiza não por causa do pão ou da subsistência, mas Amós profetiza por causa do chamado, por causa da vocação, por causa do despertamento que Adonai gerou no coração dele. Ele estava trabalhando, ele estava com o seu rebanho, ele estava tocando seus negócios e de repente ele recebeu o chamado para profetizar. Adonai lhe deu visões, conforme nós veremos, ele recebeu visões da parte de Deus, o que lhe deu um senso de urgência na proclamação dessa palavra. Muito bem. Então, além disso, podemos perceber que Amós, ele dizia a seu próprio respeito em Amós 7,14, né? Quando o Amazias disse para ele voltar, né, para a terra de Judá e profetizar, eu vou... o texto é Amós 7,14. Eu vou ler para vocês aqui. Não sei se vocês estão com Bíblia, seria bom acompanhar. Amós 7,14, aonde o sacerdote Amazias ele vai dizer para Amós voltar para Judá e lá ganhar o pão dele. E ele vai fazer uma objeção a isso, dizendo que ele não é um profeta, e essa afirmação soa como estranha, né? É assim, Amazias disse para Amós, está lá em Amós 7,12. Então Amazias disse para Amós, vai-te, ó vidente, foge para a terra de Judá, ali come teu pão e ali profetiza. Repara bem que Amazias está dizendo para Amós retornar, sair de Betel, que está no norte, voltar para o sul e lá ganhar o pão dele. Quer dizer, na cabeça de Amazias, Amós é um profeta profissional. Amós é alguém que é como que se trocasse, né, os oráculos por dinheiro. Ou, no mínimo profetizasse por uma questão de subsistência. Só que o profeta ele vai dizer o seguinte, olha, no versículo 3, Amazias prossegue dizendo, em Betel, daqui por diante já não profetizarás, porque é o santuário do rei e templo do reino. Em outras palavras, o Amazias está dizendo para Amós, olha, você não vai profetizar aqui no santuário de Betel, porque o santuário de Betel é propriedade do rei Jeroboão. Né? Então, e aqui, né, eu faço a seguinte observação. Né? Um sacerdote que era para estar defendendo os interesses do Deus que os constituiu como sacerdote, num lugar chamado Betel, que significa casa de Deus, o sacerdote deveria estar completamente encarregado das questões que interessam ao Deus de Israel. Né? Só que, na realidade, quando ele diz que Betel é templo do reino, que Betel era santuário do rei,
o que ele quis dizer é que quem mandava no santuário era o rei. E nenhuma mensagem que fosse contrária aos interesses do rei era bem-vinda ali. Isso já denuncia como que estava a religião do Israel Norte no século VIII. Uma religião corrompida, uma religião vendida, né, à política. Você veja que quem manda no santuário é o rei. Uma religião vendida para a política, em aliança com os poderes desse mundo, né, com os poderes desse tempo. E aí o que vai acontecer? A palavra do profeta não é bem-vinda ali. Já viu isso em algum lugar antes? Pois é, Amós recebe esse tipo de palavra, aonde o Amazias diz para ele assim, olha, volta para Judá, porque Betel não é teu lugar. Aqui é santuário do rei. E a resposta de Amós em Amós 7,14 é surpreendente, quando ele diz assim, disse Amós a Amazias, eu não sou profeta. Aniló Navi, eu não sou profeta. Veló Ben Navi, eu também não sou discípulo de profeta, não sou filho de profeta, diz outras traduções. Mas eu sou boeiro e colhedor de sicômoros, eu não sou profeta. O que ele quis dizer com isso? Amós 7,14. Eu não sou profeta. Então, Amós aqui está dizendo que ele não é profeta na categoria de profeta que Amazias tem em mente. Ele não está negando o dom profético dele. É importante que entendamos isso aqui. Amós não está negando o dom profético. Seria um contrassenso ele ir profetizar no norte e dizer que não é profeta. Nós temos que entender o que ele quis dizer com isso. Quando Amazias relaciona profecia e pão, no versículo 12, ou seja, profecia e subsistência, profecia com ganhar a vida, Amós vai dizer, olha, eu não sou esse tipo de profeta que você está pensando. E o desenrolar do texto, né, a sequência do texto mostra isso claramente. Ele vai dizer que ele não é profeta e nem discípulo de profeta. Vamos entender. Existem os profetas profissionais, ou seja, profetas que ganham para ser profetas. Não necessariamente são profetas falsos. Por exemplo, existem os profetas da corte, os profetas do palácio. Existem profetas verdadeiros, como também falsos. Por exemplo, dentre os verdadeiros eu poderia citar o profeta Natã, que era um profeta ligado à corte, um profeta vinculado à monarquia de Davi. O profeta Natã, o profeta Gade. Você veja que Natã, por exemplo, quando ele precisou confrontar o rei, ele confrontou. Ele chegou com jeitinho, contou uma historinha, o rei caiu no conto dele, ele foi e trouxe a palavra. Com base na própria palavra do rei, né? Por ocasião do pecado de Davi com Batseba, ele confrontou Davi. Então é um profeta verdadeiro. Mas existem também profetas falsos. E o texto bíblico está cheio de exemplos, né? Daqueles que profetizam só o que o rei quer ouvir. Como no caso daqueles profetas que Deus colocou um espírito de mentira na boca deles para eles profetizarem apenas o que o rei queria ouvir, porque Deus queria julgar, trazer um juízo sobre aquele rei. Então veja, profetas da corte. Tem também os profetas do templo, os profetas culticos. Eles profetizam no templo. Tem os profetas chamados de filhos de profeta, o moço do profeta. Essa expressão também você deve estar habituada, que são os profetas que vivem em comunidades proféticas, normalmente cultuando a memória de algum profeta. Por exemplo, os discípulos de Eliseu, cultuando a memória de Eliseu, cultuando a tradição de Eliseu, né? Os discípulos de Eliseu. Amós, ele diz que ele não é nem um profeta do palácio, né? Profeta palaciano, hein, pessoal? Profeta palaciano gosta de frequentar os corredores do palácio, né? E dizer que são amigos do rei. Amós vai dizer assim, eu não sou profeta. O que ele quer dizer com isso? Eu não sou esse tipo de profeta
que você, Amazias, pensa que eu sou. Eu também não sou um filho de profeta, ou discípulo de profeta. Não sou profeta da corte, não sou profeta do templo e nem sou discípulo de profeta. E aí o texto vai dizer que tipo de profeta é Amós. No versículo 15, ele vai dizer: Mas o Senhor me tirou após o gado, e o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Está lá em Amós 7,15. Então, quem é Amós? Amós é um profeta que Deus despertou. Ele não é um profeta profissional. Amós tinha uma profissão. Ele era um criador de gado, né? Um apacentador que também era dono de rebanho. Então ele quer dizer o seguinte: olha, eu não profetizo por dinheiro, eu tenho profissão, eu tenho sustento. O que me faz profetizar não é a subsistência, não é o pão, não é a prata, mas o que me faz profetizar é o dom, é o chamado, é a palavra do Senhor que está no coração do profeta. Então, vamos dar uma olhada agora no contexto histórico para a gente entender o tempo em que Amós profetizou. O texto de Amós 1:1 vai dizer que ele profetizou entre os reis de Judá, Uzias, rei de Judá, e também Jeroboão II, rei de Israel. Veja que Uzias reinou em Judá, no sul, de 767 até 739, e Jeroboão II de 782 a 753. Isso dá, os estudiosos pensam que Amós provavelmente profetizou entre os anos de 760 e de 750. O texto de Amós 1:1 faz menção a um terremoto, enigmático, por sinal, né? Esse terremoto é alvo de pesquisas, né? Os pesquisadores têm estudado esse tema, né, do terremoto no livro de Amós. E o livro de Zacarias vai falar, lá no capítulo 14, no versículo 5, de um terremoto nos dias de Uzias. E esse terremoto que teve nos dias de Uzias é provavelmente o terremoto mencionado em Amós 1:1. E esse terremoto que Zacarias menciona e que Amós também registra, provavelmente ocorreu no ano 760, de acordo com as escavações na cidade de Azor, que indicam um fenômeno sísmico de grande impacto naquele tempo. Realmente, apesar da Palestina ser uma região que está dentro de uma grande fenda, chamada de fenda ciro-africana, onde os terremotos são frequentes, esse terremoto em particular, ele deve ter marcado o imaginário do povo de Israel de maneira muito particular, a ponto dele ser datado no livro de Amós, né? A palavra de Amós, de acordo com o versículo 1, veio 2 anos antes do terremoto. Quer dizer, é uma precisão assim muito grande, né? É uma precisão muito grande. Então, Amós ele profetiza nos reinados de Uzias e de Jeroboão. O que ocorre é o seguinte: no tempo, né, de Jeroboão II, porque ele vai falar no Israel Norte, então vamos colocar o nosso foco em Jeroboão, no reinado de Jeroboão, que reinou em Israel no século VIII, porque é ali que Amós vai profetizar. O texto vai nos dizer, né, a Bíblia nos fala, que o reinado de Jeroboão II foi um tempo de muita prosperidade para o reino do norte, né? Jeroboão II foi um rei notável. Ele ampliou os territórios de Israel, né? Chegando próximo até aos limites, né, que nós temos lá no livro de Josué. Realmente ele expandiu os territórios, chegou próximo
aquilo que também Salomão, né, havia conquistado, que depois foi perdido. Jeroboão II, ele aumentou o comércio em Israel, o comércio dentro do seu reino cresceu de maneira assim notável. Agora, apesar da prosperidade, né, do comércio, apesar da expansão territorial, né, apesar do exército de Jeroboão ser um exército melhor equipado do que os seus antecessores, apesar de tudo isso, apesar e a despeito de tudo isso, as elites foram as únicas beneficiárias dessa prosperidade. A elite de Israel, né, as classes mais abastadas, né, os nobres, os grandes proprietários, os ricos é que estavam ficando mais ricos e, paradoxalmente, né, os pobres mais pobres. Eu quero lembrar, né, que da atualidade desse livro, porque mostra que o Israel, aonde Amós profetizou, era uma nação completamente que vivia sob uma desigualdade social muito grande, né? Autores como, por exemplo, José Luiz Sicre vai dizer que havia uma decomposição social. Quer dizer, os pobres cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos, em um cenário de muita desigualdade. Eu quero mostrar para vocês aqui um livro que vocês devem estar levando em consideração nos estudos dos 12 profetas. É o livro do Sicre, né? Acho que a câmera aqui inverteu, mas é a Introdução ao Profetismo Bíblico, tá? Que é uma edição que essa edição é uma edição que atualiza o profetismo em Israel, que é esse aqui, né? Essa edição ela atualiza esse. Mas é um livro muito bom, muito bom. Falar em profetismo bíblico tem que pensar no Sicre, né? Que é um autor muito bom. Eu tive o privilégio de conhecê-lo quando eu estive em Roma, no Pontifício Instituto Bíblico. Ele é professor de lá e eu encontrei, né, lá pelos corredores do Bíblico. Eu estava fazendo uma pesquisa para o meu doutorado e eu encontrei lá e foi um grande prazer poder dialogar um pouquinho, conversar um pouquinho com o Sicre. É um dos autores que eu considero no meu estudo aqui do profetismo com vocês, dentre outros. Depois eu vou colocar uma bibliografia mais completa aqui para vocês. É do Sicre essa expressão de decomposição social, que no tempo do profeta Amós estava havendo uma grande decomposição social, né? Paralelamente a essa decomposição social, também havia uma corrupção religiosa, ou seja, estava havendo, de um lado, o sincretismo no culto a Yahvé, sincretismo, e de outro lado estava havendo uma insensibilidade na religião, onde o povo só buscava sacrifícios, sacrificar, né? Os cultos não estavam, ao contrário da queixa dos profetas menores pós-exílicos como Ageu e Malaquias, que reclamam, né, que o povo não está oferecendo sacrifício, que o povo não está dando devida atenção ao culto. Esse não é o problema do século VIII. Eu quero frisar isso aqui. O século VIII não tem esse problema. O problema do desinteresse pelo culto. Muito pelo contrário. Os santuários do norte estavam bombando, lotados. Sacrifícios sendo oferecidos. Atividade sacerdotal intensa. Porém, estavam negligenciando, não é, a misericórdia, o amor, a compaixão pelos menos favorecidos, crítica que o próprio profeta Oséias também vai fazer, não é? Quando ele diz, o Senhor diz que ele quer amor, ou, segundo a nossa tradução, misericórdia quero e não sacrifício, né? A tradução mais correta da palavra hesed, que é traduzido como misericórdia, a melhor tradução seria: pois eu quero amor e não
sacrifício, conhecimento de Deus e não holocaustos. Quer dizer, o povo estava tão habituado a oferecer sacrifício, e essa palavra de Oséias vale também para o contexto de Amós. O povo estava tão habituado a oferecer sacrifícios, né, a, a cantar para Deus. Depois a gente vai ver alguns textos onde o Amós denuncia isso de maneira muito forte. Que Deus estava rejeitando o culto do Israel no século VIII, conforme nós vamos ler no livro do profeta Amós. Bem, vamos olhar agora a estrutura desse livro. Vejamos a estrutura do livro do Amós. Primeiro nós temos um prólogo, né, que é uma abertura. Esse prólogo é o capítulo 1, do versículos 1 a 2, quando ele diz, né, que o Senhor ruge de Sião, e de Jerusalém ele faz ouvir sua voz. E essa voz de Deus que ruge de Sião e reverbera até o reino do norte, essa voz faz secar o prado dos pastores e chega até o ponto do cume do Carmelo, né? Quer dizer, vai até lá no norte a voz do Senhor, que está representada aí pela palavra do Amós. O Amós, a palavra do Amós é esse rugido de Adonai, né? O Senhor ruge de Sião. Os oráculos, a primeira, assim, logo após o prólogo, temos os oráculos, né, contra as nações, que vai do capítulo 1, versículo 3 até o capítulo 2, verso 16, que na verdade são 8 oráculos, começando, né, pelas nações pagãs. É interessante que ele vai falando, né, uma após outra, nação pagã após nação pagã, fala contra Moabe, fala contra Amon, fala contra a Filístia, e chega em Judá e por fim em Israel. É impressionante a composição literária do livro, né, até a própria estratégia retórica do livro. Quer dizer, começando pelos vizinhos, né, pagãos, tem-se a sensação de que nunca vai chegar no próprio povo de Israel, e acaba chegando. Depois nós temos oráculos específicos contra Israel, que vai do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 6, versículo 14, e depois nós temos oráculos lá no capítulo 8, do versículo 4 até o versículo de número 10. Depois nós temos a parte das visões, né, que pega o capítulo 7, vai até o capítulo 9, versículo 10, que são o ciclo das visões, onde estão registradas 5 visões do profeta a respeito de Israel. E por fim, um epílogo, que é um único oráculo salvífico, o único oráculo que tem uma palavra realmente de salvação, de esperança no livro, né? A sensação que nós temos é que é uma sentença após sentença, só oráculo de juízo ao longo de todo o livro, e por fim um oráculo de salvação. E assim o livro é concluído. É impressionante como que esse oráculo de salvação ele vai aparecer somente no final do livro, fazendo menção à tenda caída de Davi. E esse é um outro assunto a ser estudado, né? Que ele promete levantar a tenda caída de Davi, que é uma clara referência à dinastia de Davi aplicada ao Reino do Sul. Os estudiosos, praticamente todos, concordam que esse oráculo é um oráculo tardio, né? Posteriormente acrescentado no livro, possivelmente um oráculo pós-exílico. Bem, uma vez que a gente conhece já a estrutura, vamos começar agora a olhar a teologia do profeta Amós, né? Qual é a teologia desse livro? Primeiro, Amós ele é um visionário. Antes propriamente da gente entrar na mensagem, vamos pensar nisso. Ele é um visionário, né? Deus fala com Amós através de visões, né? Deus dá visões e Amós ele tem essas visões e, como todo profeta, ele é um intercessor também.
ele na grande tradição de Moisés, né, que é chamado na Bíblia de profeta e também de intercessor, ele é profeta e intercessor, quer dizer, a palavra de Deus está na boca de Moisés, e Moisés também é aquele que intercede por Israel. Amós, ele é um profeta visionário que também é intercessor. O ciclo das visões, do capítulo 7 até o capítulo 9, registram 5 visões nas quais Amós intercede por Israel. Então, dê uma olhadinha comigo aqui na tela. Aqui nós temos o ciclo das visões, né, que são 5 visões, a partir do capítulo 7. E nas duas primeiras, repara comigo aqui, nas duas primeiras, Amós intercede por Israel, tá vendo? A atitude do profeta é de intercessão. Qual é a descrição da primeira visão? Gafanhotos devorando a vegetação, né? Nós temos aí uma visão em que a vegetação toda é destruída por gafanhotos, né? Uma grande nuvem de gafanhotos que devoram completamente, né, a nação. O profeta intercede pedindo que Deus tenha misericórdia, né, porque Jacó, que é Israel, é pequeno, e Deus diz, tá bom, vou perdoar, isso não vai acontecer. Na segunda visão, do capítulo 7, versículo 4 ao versículo 6, Amós vê, Deus pergunta, o que você está vendo, Amós? Ele diz que ele vê um fogo devorando, né, o solo. Isso fala de uma grande seca, né? O fogo devorando o solo e as fontes subterrâneas de água, quer dizer, as fontes de água acabam, né? Uma seca, uma completa seca que leva o profeta a interceder. E mais uma vez Deus perdoa. Então mostrando aqui a função também de intercessor. Já na terceira visão, olha que interessante, pessoal. Amós vê um muro levantado a prumo. E esse muro está fora do prumo. E o Amós já não intercede. Ele já não intercede. E Deus diz que não vai perdoar. E ficamos sem saber que muro é esse que está torto em Israel, que faz com que o profeta, diante de uma situação que traz um certo impacto para ele, que ele nem mesmo ele intercede mais, ele já não intercede aqui na terceira visão. Ao contrário das duas primeiras onde ele intercede, ele já não intercede na terceira visão. Isso é curioso, isso é bastante notável. E Deus diz, olha, já não passarei mais por ele, já não mais passarei por Israel. Então aqui você já pode perceber que alguma coisa está muito errada, esse muro está fora de prumo. Nós só não sabemos dizer, nessa altura da leitura do texto, quem é esse muro. Nós só vamos saber quem é esse muro se você ler a narrativa que começa em Amós 7:10 e vai até o versículo 17. Aí você vai entender que muro é esse que está torto, né? E que faz com que a nação inteira, né, fique na expectativa de juízo, porque já não há mais intercessão. E é claro que se não há mais intercessão, o juízo vai se tornando cada vez mais inevitável. A quarta visão, o profeta vê um cesto de frutos maduros. Neste cesto de frutos maduros, através de um trocadilho, aonde o senhor pergunta, o que você está vendo, Amós? Aí Amós diz, Keluv Kites, em hebraico. Keluv Kites significa um cesto de frutos maduros. São frutos de verão, frutos maduros, frutos já prontos para serem colhidos. Aí o Senhor disse, viste bem, porque chegou o Ketz, o fim. Então, o que você vê? Keluv Kites. Keluv é cesto, Kites, frutos maduros, ou frutos, cesto de verão, com frutos de verão. Aí ele diz, viste bem, porque chegou o Ketz. Kites e Ketz em hebraico, esse jogo de palavras aí, para Deus com isso querendo mostrar que esses frutos maduros
não é? É o próprio Israel que vai ser colhido em juízo. A foice do juízo vai passar por entre o povo. E o profeta também já não intercede. E continuamos ainda sem saber o motivo de tudo isso. E aí teríamos que ler os oráculos que estão entre o capítulo 8, versículo 4, até o versículo de número 14. Do 4 ao 14, a gente percebe o porquê, sobretudo ali do versículo 4 até o versículo de número 7, não é? O porquê da nação chegar onde chegou. Quer dizer, a narrativa do encontro de Amós com Amazias, em Amós 7, do 10 ao 17, mostra que o muro que está torto é a liderança de Israel, quando o próprio sacerdote rejeita a palavra do Eterno. Quando o sacerdote, que deveria, o profeta Oséias diz que o sacerdote deve instruir o povo com a lei, deve ensinar a lei do Senhor. Muitos pensam que o papel do sacerdote é só oferecer sacrifício, mas não é só isso. O profeta deve ensinar a lei e o profeta deve oferecer, o sacerdote deve ensinar a lei, a Torá, e ele deve oferecer sacrifício. Esse é o duplo ofício do sacerdote. No caso de Amazias, ele estava muito mais preocupado com os sacrifícios do que com ensinar a lei. Oséias depois vai fazer uma crítica profunda e visceral contra isso, conforme nós veremos daqui a pouquinho, ainda na aula de hoje. Então, quem é o muro torto? O muro torto, na terceira visão, o muro que está torto, que está fora de prumo, a narrativa do capítulo 7, do versículo 10 ao 17, vai nos mostrar claramente que esse muro torto é a liderança religiosa e política de Israel. Quer dizer, o sacerdote e o rei, aqueles que deveriam representar os interesses do Deus de Israel, são aqueles que estão os primeiros a transgredir, são os primeiros a não querer a lei do Senhor. Então, quando a monarquia e a religião estão completamente distantes dos interesses do Eterno, distante dos interesses de Adonai, o juízo, então, ele vai se tornando cada vez mais inevitável. Conforme nós lemos no capítulo 8, nós vimos no capítulo 8, na quarta visão, o fim chegou porque Israel já não estava mais considerando aquilo que é de mais básico. Nós sabemos que amar a Deus e amar ao próximo resume toda a lei, e todos os profetas. O resumo da lei é o amor a Deus e amor ao próximo. Israel estava transgredindo tanto o primeiro mandamento, o maior mandamento, que é amar a Deus, como também o amor ao próximo. E aí Amós ele vai denunciar o descaso dessas elites econômicas, dessas elites, desses que estão no poder, desses que têm patrimônio, desses que estão no topo da pirâmide, os nobres, os grandes proprietários de terra. Ele vai denunciar o descaso dessas elites econômicas para com os pobres. Veja só, por exemplo, o capítulo 2 de Amós, versículos 6 e 7. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Veja só, a iniquidade nos tribunais. Os juízes vendem o justo por dinheiro. Ou seja, a injustiça. O lugar onde se pretende ver a justiça, nós temos a injustiça. O justo sendo condenado por causa de um par de sandálias. Aqui eu inclusive, esse é um tema
que tem a ver com o que eu tenho escrito, né, na minha pesquisa de doutorado, com o processo perverso de pauperização, de empobrecimento das camadas camponesas, né, daqueles que só têm um pequeno pedaço de terra, que vivem desse pequeno pedaço de terra, que por razões variadas não conseguiam ter uma boa colheita, seja por doença, seja por algum motivo de seca, seja por alguma questão de climática ou de desastre natural, seja o que for, né? Não teve uma boa colheita ou doença do próprio camponês, né? Ele precisava de pegar empréstimos de grãos, seja para plantar, seja mesmo para comer. Ele tomava emprestado esses grãos nos mercados. Normalmente eram grandes produtores que emprestavam grãos para os pequenos. O livro do profeta Amós vai dizer, lá no capítulo 8, que estava havendo um processo de fraude comercial, fraude nas balanças. Quer dizer, eles aumentavam uma parte da balança para poder ganhar do outro, sabe? Fraude comercial, onde o pobre pegava uma determinada quantidade de grãos, a balança acusava que tinha uma quantidade maior do que na realidade o pobre estava pegando. E com isso ele tinha que se comprometer em pagar mais do que na realidade devia. E esse tipo de fraude fazia com que os camponeses, não tendo como pagar as suas dívidas, eles penhorassem algum bem. Por isso que o texto fala de condenar o justo por um par de sandálias. Essa questão do par de sandália é o seguinte, é quando isso aqui que eu vou dizer para vocês é alvo de pesquisa séria, né? É pesquisa onde os exegetas têm descoberto isso no século, como um processo que aconteceu no século VIII. Que naquele tempo, inclusive a gente vai ver isso no próprio livro de Ruth, né? Onde aquele que deveria dar sequência à descendência, né, de Ruth, ele passa, né, o direito dele, a sandália dele, né? Ele passa para Boaz. Esse processo é semelhante a quando uma pessoa hoje ela assina um documento, né, num cartório, se comprometendo a fazer alguma coisa. É tipo um documento escrito onde a pessoa se compromete a pagar determinada dívida. Então os pobres, como um ato simbólico, né, entregavam um par de sandália. Esse par de sandália significa que tinha uma dívida ali. E muitas vezes a dívida era irrisória, era um punhado de grão. Mas aquele par de sandália era o comprometimento de que ele pagaria aquele valor, né? E ele deixa como penhor ali representado no par de sandália, pode ser um pequeno bem, pode ser a sua própria terra, tá? E quando ele não tem terra nenhuma mais para penhorar, ele penhora os próprios filhos, penhora a esposa e penhora a própria vida. Quer dizer, você imagina, agora vai pensando, um processo de fraude na balança que vai gerando um endividamento crescente, onde aqueles que se endividam, eles vão perdendo, né, os seus bens a ponto de se tornarem escravos por causa de dívida. É o que se chama, né? É o sistema de escravidão por dívida. É isso que o Amós vai denunciar no tempo dele, né? Esse par de sandálias significa que os pequenos camponeses eles se endividavam por quantias que não eram tão expressivas e que eles acabavam pagando essa dívida com a própria vida, no sentido de se tornarem escravos de outros. Contra essa prática perversa, ímpia, né, perversa, maldosa, Amós levanta a sua espada e passa a denunciar, né? Amós denuncia, mas denuncia com toda a força. Ele brada contra isso, porque isso desagrada profundamente, né,
o Deus de Israel. E quem estava fazendo isso ia tranquilamente para o templo, adorava ao Eterno, né, entre aspas, e continuava fazendo isso normalmente, né? Quer dizer, com a boca proferem amar a Deus, mas na prática da vida negando o próprio Deus que diz adorar, porque estava fraudando no comércio, usando de fraude, com o objetivo de escravizar pessoas e ter lucros cada vez maiores. Você entende isso? Isso é um processo perverso. Olha só o que Amós fala no capítulo 5, no versículo 21, com respeito ao culto. Amós 5, 21. Aborreço, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, pois já não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. Então Deus despreza esse tipo de culto, as festas. De que adianta celebrar Páscoa, Pentecostes, né? Desprezando o clamor do pobre e do necessitado? De que adianta oferecer animais gordos, holocaustos, manjares, ofertas de animais cevados, se eles vendem os pobres por um par de sandálias? De que adianta estar cantando corinho na igreja, né? Abrindo lá a harpa cristã. É claro que na época não tinha harpa cristã, mas cantando, salmodiando no templo, né? Ele diz: afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Não quero ouvir, porque, olha, Deus detesta a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Está lá no capítulo 1 de Isaías. Deus diz que odeia a iniquidade, que é essa perversidade aí, associada ao culto, ajuntamento solene, né? Quando o povo se junta para adorar a Deus. Então Deus diz: olha, não quero, não ouvirei mais essas melodias. O que eu quero? No livro de Amós e no livro de Oséias, Deus diz o tipo de culto que ele quer. E é isso que a gente vai procurar extrair para a nossa vida, né? A teologia, o ensino, que tipo de culto Deus quer. Aqui em Amós, Deus quer um culto que tenha justiça. Antes corra o juízo como as águas e a justiça como um ribeiro perene. O que Deus quer é ver a justiça sendo feita nos tribunais. O que Ele quer é ver que a terra que Ele deu para o ser humano, a terra que Ele deu para o homem cultivar e dela colher, que dessa terra, os frutos da terra possam ser colhidos por todos. Que os frutos dessa terra sejam partilhados por todos aqueles, né, que da terra vivem. Que a terra que Deus deu ao ser humano para ser um cenário de justiça não seja um cenário de iniquidade, de injustiça. Então Deus deseja que a terra seja um cenário de justiça. Por isso que ele quer justiça. No livro de Amós, Deus deseja justiça. Ele não quer ver o pobre tendo seus direitos negados no tribunal. Ele não quer ver o pobre se tornando pobre por causa da ganância desenfreada de lucros, né, das classes econômicas que dominam em função de ganância. E muitos desses da classe dominante vão para os cultos e dizem adorar a Deus, enquanto pisam naqueles que são os mais fracos. Basta ler o livro de Amós e nós veremos realmente uma denúncia muito grande. Então Deus, através do profeta Amós, denuncia esse duplo problema no livro de Amós. De um lado, a questão da injustiça social. E por outro, a questão do culto, de um culto que está muito longe da vida. De um culto que só se importa com a forma,
sacrifícios, holocaustos, liturgia, sacerdócio, mas um culto que não está em sintonia com a vida, com a justiça, né? Com a misericórdia. Então, contra isso, o profeta Amós, ele brada e brada forte. Bem, eu vou encerrar essa primeira parte. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais. E eu já volto na segunda parte. Vamos falar sobre o profeta Oséias. Até daqui a pouco.